Com essa saudação, né? Vocês sempre acostumam com quem está feliz aí, vamos ser mais espirituais. Sejam bem-vindos, graça e paz, que o Senhor esteja com a gente nessa noite. Nós hoje estamos, como sempre, muito honrados, felizes por cada um de vocês que estão aqui. Hoje iniciamos uma nova turma da trilha. Quem fez parte aí? Então, vocês aprenderam que para fazer parte da Res, além de crer em Jesus como o seu único Senhor e Salvador, você tem que aprender a fazer o uhul. É uma coisa aí que inventaram. Não, brincadeira. E mais um aviso que eu preciso falar é sobre, na verdade, o batismo. Esse sim é um dos momentos mais significativos na nossa jornada de fé cristã. É tão importante que o próprio Cristo Jesus, ele se batizou nas águas, se submeteu ali, é um ato que foi muito desafiador para João Batista. Calma aí, como assim eu vou batizar você? Né? E assim, pessoal, para quem tem algumas dúvidas, nós poderemos respondê-las, tá? Mas nós entendemos que o ato é um ato público de confissão da nossa crença em Jesus. Talvez seja o segundo passo mais importante depois que você entrega a sua vida a Jesus. Então, eu quero encorajar você a ficar antenado, conectado, como a pastora Sabrina falou, nós temos o Connect Card, você pode também preencher, se você deseja se batizar, ou pelo menos, minimamente, querer entender mais por que falam sobre isso, por que isso é interessante. Eu queria também, já agora, fazer uma observação. Nós temos um grupo muito recorrente aqui, de pessoas que já foram batizadas quando eram bebês. Nós respeitamos qualquer que seja a sua tradição, mas nós não acreditamos nesse sacramento quando você é um bebê por uma simples razão. Nós só entendemos que é um ato de conscientização de pecado. Nós entendemos que os bebês precisam ser consagrados a Deus, mas o batismo ele tem um requisito, né, de, olha, eu sou um pecador e eu preciso que o sangue de Jesus me lave. Então é por isso que nós entendemos que isso é feito numa fase de maturidade para entender por que estamos fazendo isso. Amém? Hoje, então, iniciamos uma nova série, que vamos falar sobre um tema delicado, um tema recorrente, infelizmente, um tema que está assolando a muitos de nós, cristãos ou não cristãos. Muitos, eu acho que hoje já até extirpamos isso do nosso meio, mas a gente falou muito assim, olha, quem é crente não pode passar por isso. Já ouviram alguma coisa assim? Quem é filho de Deus, quem crê em Deus não pode passar por depressão, quem é filho de Deus não pode passar por certas coisas. E esse tabu já foi anulado, a gente não acredita nisso. Nós entendemos que existem inúmeros fatores que contribuem para uma saúde mental conturbada. Entendemos que é uma fase, entendemos que nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro, estamos aqui porque estamos respondendo esse amor a Deus. Amamos Deus e queremos amá-lo mais, mas entendemos que vivemos uma vida, vivemos uma estação que pode não ser tão fácil como nós gostaríamos e não estamos isentos de algumas coisas. Queridos, então vamos abrir o nosso coração, que hoje seja uma noite abençoada, já está sendo uma noite abençoada, mas como é um tema pontual, eu não preciso ser um profeta para diagnosticar que grande parte do nosso público hoje, que está aqui, e online, você que está online, seja bem-vindo, sofre ou sofreu. Então, hoje a gente não vai fazer a pesquisa online que nós temos às vezes, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui sofre ou já sofreu com algum tipo de depressão, ou medo, ou ataque de pânico, ansiedade, ou conhece alguém que passa por isso ou já passou? Levanta a mão, só para a gente... E se também nessa situação, nesse cenário, você tem uma facilidade de compartilhar suas dores, suas dificuldades com alguém, né? Porque isso é algo muito importante. Ou você tem aquele hábito de internalizar e tentar lutar sozinho. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, e a pergunta, talvez, que a gente vai tentar responder aqui é se a fé em Deus, a fé em Jesus, pode nos isentar disso, pode nos ajudar, pode cooperar, pode curar esse mal. Mas o Enzo está aí? O Enzo não está aqui, né? Gente, o Enzo está fazendo aniversário hoje. Olha o Enzo lá em cima, gente. Vamos lá, pessoal, vamos celebrar aí. Que isso, Enzo? Bom demais.
É um presente para a nossa igreja. Quem conhece e ama o Enzo aqui, pessoal? Agora, alguém mais aqui fazendo aniversário? De casamento? Aniversário? Não? Amém, glória a Deus. Isso aí. Que legal. A criança já querendo aparecer, né? Parece até um bebezinho, né? Imatura, não entendo às vezes essas crianças. Então, o tema de hoje, você pode repetir comigo, saindo da caverna. A gente vai usar isso como ilustração e tentar expor aqui como a fé, como a nossa fé em Deus pode ser uma ferramenta para nos ajudar. Então, eu queria começar com alguns dados, não para te desanimar, mas para conscientizar. Esses dados foram atualizados em 2020, no auge da pandemia, o que eu acredito que esses dados, infelizmente, são piores do que o que eu vou ler. Porque as sequelas da pandemia não se veem no momento dela, mas se veem no longo prazo. Ou seja, hoje eu acredito que o impacto psicológico, mental, é ainda pior do que foi naquele momento. Mas em 2020, de acordo com os dados de saúde pública, a linha de recebimento eu não sei como é que fala em português, no Brasil tem uma linha que recebe pessoas que estão tentando suicídio, ou pensando em suicídio, tem um órgão que recebe ligações para ajudar essas pessoas. Sim ou não? Vocês estão comigo? Essa linha, essa organização recebeu um aumento de pessoas pedindo ajuda. Esse aumento foi de 900%. Em cada 4 pessoas com menos de 30 anos pensou em suicídio. Os pedidos de divórcio aumentaram 20%, medicamentos antidepressivos aumentaram 300%. Como eu falei, eu acredito que, infelizmente, esses dados, esses números seriam piores hoje, se fossem atualizados, porque muito dos traumas e dos problemas que a pandemia trouxe, não é tudo, mas agravou, né, pessoal, piorariam. Então, nós entendemos que é uma situação muito complicada. Alguns neurocientistas e médicos têm avisado que esse mal vai ser acometido por grande parte da população e é algo que vai se tornar muito comum. Já está se tornando, mas tende a piorar. Irmãos, eu não acredito que a depressão é um mau funcionamento. Eu acredito que a depressão é um sinal de que alguma coisa está indo mal. Mas a Bíblia fala, e aí a gente vai começar falando o seguinte: a nossa fé em Deus é um convite à liberdade, à verdadeira liberdade. Gálatas, Paulo escreveu aos Gálatas, e ele fala que foi para a liberdade em Cristo que ele nos chamou. Nós iniciamos essa mensagem essa noite afirmando algo: que a sua dificuldade, a sua crise, a sua depressão, a sua ansiedade não define a sua identidade. É importante que nós entendamos isso, porque a nossa fé já aí responde uma coisa: que o que nós fazemos, deixamos de fazer, temos ou deixamos de ter, não define a nossa identidade. A nossa identidade em Jesus é o maior milagre que nós temos. Quem pode dizer amém? Isso foi conquistado por Ele. Jesus na cruz propiciou que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Na sua atual situação, na sua crise, seja ela interna, emocional, mental, é importante que isso seja muito bem definido no seu coração, que a sua crise não define quem você é. As suas circunstâncias não definem quem você é. E agora, outra coisa: a sua crise e a sua ansiedade e depressão também não deturpam quem Deus é. O que você não tem não define que Deus não está por você. É importante que a gente até avalie em Mateus capítulo 7, conta a história de alguns discípulos. A gente tem cadeira vaga aqui, tá? Se vocês, aqui, pessoal do mezanino, tem cadeiras vagas aqui. Preciso falar uma coisa que agora ele me distraiu. Vocês me distraíram em cima, gente. Eu acho que eu tenho TDAH, eu não sei. Mas eu não sei, vocês acham que eu tenho? Ingratos. Eu faço assim, eu vou fazer uma vitamina de abacate, né? Com abacate com chia, né? Quem está comigo? Obrigado, é isso aí, gente. É isso aí, olha. Não vou nem começar, né? Vocês sabem. Mas eu tô com um abacate na mão, aí eu olho o saco de lixo, aí boto o abacate na mão, começa a tirar o saco de lixo, aí eu tô ouvindo o podcast ao mesmo tempo, aí tô olhando o saco de lixo, aí vou botar com leite, eu vou pegar chia agora, vou fazendo tudo ao mesmo tempo e faço tudo mal feito. Eu era assim.
já não me pertence mais, isso não me pertence mais, eu não faço isso. Agora eu sou muito focado, muito concentrado, eu acordo às 5 da manhã, tomo um banho gelado, começo, já leio 40 provérbios para o meu dia, e depois começo. É isso aí. Mas, por que eu me distraí aqui? E consegui voltar, né? Eu sou realmente... É um dom. Mas é porque hoje de manhã o nosso baterista oficial não veio. Mas a nossa igreja é tão... Gente, que igreja maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Nós estamos aqui, nós temos professores ali cuidando dos nossos kids, maravilhosos, pegando peso, arrumando, vão aqui, depois do culto vão arrumar. Que time maravilhoso. O nosso baterista não chegou a tempo. O cara que mexe no som foi lá e tocou bateria. Vamos dar um salve para todo mundo que está trabalhando, pegando peso, arrumando. Aqui é maravilhoso. Então, já sabe, mas não significa que se eu faltar, você vem pregar aqui não. Calma, tô brincando. Tá bom? Então, o que é interessante que eu tenho esse déficit, eu tenho, quando eu percebi também que nós começamos esse processo aqui de plantação de igreja, eu nunca tive depressão, pelo menos eu acho que nunca, não tive, então eu tento ter muita empatia com pessoas que têm, e tento entender realmente, sem condenar, mas realmente eu tenho sofrido com mais ansiedade, porque, eu não sei se você sabe, mas todos nós, eu tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de não dar certo, embora eu tenha confiança no que Deus nos chamou, todos nós temos medos, isso é normal, e aquilo ali começa a tomar uma proporção maior, nós vamos iniciar um trabalho, e será que a gente vai conseguir inspirar pessoas a acreditar no que nós fazemos? E nós entramos em crise, eu muitas vezes perco o sono, domingos são os meus piores dias. Por exemplo, hoje o teatro está lotado. Hoje de manhã foi um culto maravilhoso. A igreja está crescendo absurdamente. Nós temos o triplo de pessoas desde que nós começamos. Quem pode dizer amém? Está tudo indo muito bem, mas parece que a gente nunca descansa e dá glória a Deus do que nós vemos de bom. E a gente sempre fica insatisfeito com o que a gente não tem. E aí eu fico pensando numa meia dúzia de pessoas que não estão aqui de manhã e não estavam semana passada. Então é quase uma coisa maligna de tipo assim, cara, você não consegue dar glória a Deus pelo que o Senhor está fazendo, mas fica pesado porque algumas pessoas não estão ali. E isso tudo bem. É uma carga pastoral, isso é normal, a gente está sempre pensando em todos, querendo ver a mão de Deus. Então, irmãos, eu quero já afirmar nisso, que a nossa identidade não pode ser deturpada pelo momento que nós estamos vivendo. Eu quero convidar vocês a ler aqui uma carta de um homem que estava sofrendo. A gente vai falar um pouco de homens de Deus, mulheres de Deus, homens que foram usados por Deus, mas passaram por momentos dificílimos. E isso mostra que se eles passaram, nós podemos passar. A carta de Lamentações, quase certamente que foi escrita por Jeremias, um profeta do Velho Testamento, e diz assim, no capítulo 3, e afastado da paz da minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. É bem depressiva essa carta aqui, mas fica comigo. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Agora pausa, olha para mim. Nós estamos falando de umas vozes de Deus para uma nação. Esse cara está em colapso emocional. Para um cara começar a escrever, o livro é Lamentações, lamentando porque Deus os abandonou. Já é depressivo o tópico do livro, das cartas. Esse homem tem todo um cenário que justifica por que ele está assim, pessoal. Porque simplesmente, eles que tinham tantas promessas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas por causa do pecado e desvirtuação do povo, parece que Deus os abandonou. E agora esse homem escreve essa carta num contexto de escravidão. Estão peregrinando sobre o Império Babilônio como escravos, sendo humilhados. Ele olhando os seus antecessores, homens de respeito, mulheres de respeito ali, sendo escravizados. Então Jeremias está sofrendo, Jeremias está lamentando, Jeremias está expressando a sua alma. Parece, olha, da minha alma a paz se retirou. Porque o meu povo está escravizado, nós estamos aqui sob Babilônia, estamos sendo humilhados, peregrinando, que eu
não tenho assertividade, mas eu acho que eram mais de 1.000 quilômetros que eles estavam ali andando. Era como se eles estivessem peregrinando, andando, né, de Rio de Janeiro, do Rio até Curitiba. Então era um contexto ruim, sim ou não? E aí parece que Jeremias é um pouco bipolar. E talvez aqui, se a gente for tentar responder, será que a fé pode ajudar as nossas crises? Parece um pouco de bipolaridade, mas não. Tenta entender. Aqui ele começa a falar do seu colapso emocional, mas aí ele começa a mudar o discurso. Ele fala o seguinte: mas disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E é muito interessante a gente ver uma expressão de que nós precisamos posicionar a nossa alma sob o Espírito. E o salmista Davi, ele falava: aquieta-te, ó minha alma, e se dobre, se renda ao Deus da minha salvação. Era quase, vocês se lembram daquele filme O Senhor dos Anéis? Quem é fã, eu amo O Senhor dos Anéis. E tinha o Sméagol. O Sméagol é aquele personagem que tinha sido afetado pela maldição do anel e é super obsessivo pelo anel. Alguém aqui está comigo? Então, ele tinha aquela frase, né, my precious, né, totalmente bizarro e tal, mas eu vejo isso muito como a nossa alma tentando tomar uma proporção na nossa vida que não deveria ser tomada. E é importante que a nossa fé esteja sendo nutrida, a nossa vida com Deus esteja sendo nutrida para que a nossa alma se submeta ao Espírito de Deus. Caso contrário, essa alma ela começa a se tornar aquele monstro e começa a tomar controle, e aí a gente meio que perde o sentido das coisas. A fé pode não ser a única solução para o teu momento, mas pode ser uma baita ferramenta para nos ajudar no momento de crise. Baita ferramenta. E em alguns casos, dependendo do motivo por que estamos passando pelo que passamos, a fé pode ser o único motivo que vai te salvar. A única ferramenta que vai te salvar. Deus, ele pode, no seu poder, te surpreender. Se você abrir o teu coração, ele pode curar pessoas aqui nesse lugar. E a gente vai falar um pouco sobre alguns fatores que ajudam, infelizmente, a esse tempo de depressão. E Jeremias foi um homem que passou por lutas. Paulo também, olha só, na sua segunda carta de Coríntios: nós não queremos, irmãos, que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo foi um homem que teve uma relevância na liderança da igreja, que escreveu inúmeras cartas, desenvolveu líderes, e olha o que ele fala aqui: até da nossa vida desesperamos. Paulo está aqui relatando o seguinte: olha, a gente está até com vontade de morrer, por tanta perseguição que estamos passando, e perseguição por causa do Senhor. Que coisa injusta, que não faz sentido. Então, até da vida nós estamos pensando em desistir. Irmãos, se Jeremias, como uma voz profética para uma nação, passou por isso, Paulo, um líder da igreja, passou por isso, quanto mais a gente, né? E a Sabrina falou uma coisa hoje de manhã que é bem interessante: se a gente que tem fé passa por certas coisas, a gente passa por essas dificuldades, tem essa turbulência no nosso coração, na nossa alma, irmãos, por que a gente prega o Evangelho? É porque a fé não te isenta de passar por tais coisas, mas ela te ajuda. Imagina quem não tem fé. É muito mais difícil. Quem não tem essa convicção de que um sobrenatural, um Deus de amor, um Deus de cuidado pode mudar e fazer e causar uma reviravolta na nossa vida. Esse Deus continua nos amando. Que a circunstância dos nossos dias não deturpem quem Deus é. Ele pode fazer, Ele pode nos surpreender. E nós podemos não ver, mas nós não vamos deixar de clamar e de profetizar que Ele pode fazer. Mais uma pessoa também que sofreu foi um homem chamado Elias, um profeta também. Primeira carta de Reis, capítulo 19, diz o seguinte: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada.
Vocês se lembram quantos profetas foram mortos? Alguém aí sabe? Bíblia, se lê, vamos ler a Bíblia, gente, é uma recomendação boa também, tá? É isso aí, 40 profetas, né? Foram 400 profetas. Vamos continuar aqui. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Beerseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Elias meteu o pé. Né? E ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Exatamente, um profeta que tinha acabado de matar 400 profetas de Baal, estava agora fugindo de uma mulher chamada Jezabel, e está pedindo para si a morte. Faz sentido? Como você pode navegar de um triunfo para uma tristeza tão profunda, para um isolamento tão rápido, por causa de uma mulher? Nesse contexto, essa mulher é uma pessoa que tem uma autoridade, e é uma pessoa opressora, manipulativa, e que ameaça Elias, mas nós entendemos que também ela representa um espírito. Um espírito que nos ameaça, um espírito que nos amedronta, um espírito que manipula. É importante que a gente entenda que às vezes não se trata de uma Jezabel ser humano, mas um espírito que atua contra a gente, contra a igreja, contra pessoas. Ele pediu então a morte, e ele diz o seguinte: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, pois já não sou melhor do que os meus pais. Então falamos aqui de 3 homens que eram usados por Deus, mas que passaram por momentos de luta, de aflição, de depressão. E isso mostra que a presença de Deus não necessariamente significa presença de resultados, mesmo que a gente deseje isso, tá? A ausência de resultados não significa ausência de Deus. É importante que nós perseveremos naquilo que o Senhor nos chamou. No tempo certo nós iremos colher. Elias tem uma ilustração muito interessante, que é o tema da nossa série, Saindo da Caverna. E a gente quer orar para que a gente saia da caverna. E que a caverna é ou não é atrativa para muitos casos. Sim, é uma fuga, é um escape, é o melhor lugar que a gente pode estar. Né? Não sei se vocês viram uma notícia nessa semana, uma atleta espanhola que passou mais de um ano dentro de uma caverna. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, né? E foi algo assim, mais de um ano dentro de uma caverna. Aí eu quase peguei aquela foto ali e botei assim: pastora é encontrada mais de um ano, porque a gente fica tanto absorvendo o problema das pessoas, a gente fica tanto lidando com problemas e aconselhamento, às vezes eu quero ir para a caverna. E a caverna hoje ela é muito boa. Por quê? Porque ninguém discorda de mim. A caverna tem streaming, tem Disney, Netflix, HBO, Apple, ela tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, tem uma poltrona gostosa, ninguém discorda, todo mundo pensa que nem eu penso, não tem discordância política, ali todo mundo tem a mesma fé que eu tenho. E outra, a caverna é confortável porque ela é antagônica à exposição, antagônica à exposição à luz. Mas a Bíblia fala que se você quer ser curado, você precisa de luz, você precisa convidar Jesus, você precisa sair do conforto, tem uma responsabilidade pessoal em sairmos. E é interessante, gente, alguém já foi em alguma gruta ou numa caverna e vocês conseguem perceber que a sombra, quando a luz entra, tem uma proporção, uma projeção maior do que aquele objeto que está sendo, que a luz está projetando, né? Tipo, se vem um passarinho e a luz vem contra o passarinho, dependendo do ângulo, você olha a sombra daquele passarinho, parece que é um super tiranossauro rex. Tiranossauro não voa. Como é que é o dinossauro que voa? Hã? Isso é muito importante para a pregação. Alguém pode me dar essa informação? O que voava? É o pterodáctilo, gente. Parece que é o pterodáctilo. Quando estamos na caverna, o medo ele faz um sentido e tem uma proporção maior do que ele é, né? Hoje, eu sempre conto a história de quando eu estava fazendo um trabalho nas Himalaias, eu fiquei numa cabana que era muito ruim, muito frio, a gente tinha uma cama, colchão de térmico lá que a gente dormia.
Aí eu ouvi um barulho muito cansado, que a gente fazia trilha de vilarejo para vilarejo, muito cansativo, altitude. E eu dormindo muito, acordei, gente, eu ouvindo um barulho no teto. E quem me conhece sabe que na minha casa, quem mata barata é minha esposa. E não precisa rir, não. Isso aqui eu falo com toda a confiança de masculinidade do mundo. Isso não abala a minha masculinidade. Pelo contrário, são ofícios bem claros na nossa casa, tudo bem. Aí eu tenho ódio com toda a minha alma de ratos. Eu acho que são expressões demoníacas, inclusive na Terra. Para você que não acredita nisso, né? Mas eu odeio rato, de verdade, assim, odeio mesmo, com toda a minha alma, força, espírito, minha mente. Aí eu comecei a ouvir um barulho, falei, cara, isso é um vento, o que está acontecendo? E depois eu comecei a perceber que eles estavam conversando entre eles, em cima, e era tipo um diálogo. Aí, eu odeio, já estava sozinho na cabana. E realmente estava com muito medo, já comecei a botar um saco da cama, né? Tipo, me cobrindo. Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, rejeito agora. Mas na minha cabeça, o que eu estava pensando? Era o Mr. Splinter aqui em cima. Eles conversando, vão invadir, vão roubar toda a minha peanut butter e vão me matar ainda por cima. Né? Então, quando você tem um problema, aquele medo, ele é um ambiente fértil para você aumentar aquilo que já é ruim. Tá? Então, o medo na caverna é muito impressionante, porque às vezes é uma coisa pequena, mas quando você vê a sombra, aquilo tem uma proporção maior. E quando você está numa gruta, né, ou na caverna, por causa do som, da acústica, aquela gotinha, que quando cai, tem um som e reverbera. Isso se ilustra muitas vezes a nossa vida. A gente se introduz na caverna porque a gente acha que a gente vai ser curado, mas na verdade a caverna tem o poder de anestesiar dor e não de curar dor. Eu acredito que o evangelho que a gente prega aqui pode curar a nossa dor. Porque ela nos convida a sair da caverna e não nos acomodar nela. E o crescimento, ele é antagônico ao conforto, irmãos, eu sei. Eu sei que a caverna parece o lugar ideal, mas confie em mim, acredite no que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Não entre na caverna, e se você entrou, é tempo de sair. Elias, então, ele retrata um diálogo muito interessante com Deus, já falamos aqui. Elias estava numa depressão profunda, querendo desistir da sua própria vida. Ele dentro da caverna, então, começa a dialogar com Deus. Tem algumas expressões magníficas aqui. Deus, de Elias, que estava com Elias na batalha contra profetas, é um Deus pessoal, amoroso e compassivo, que também está com Elias dentro da caverna. Então é esse Deus que nós servimos. É um Deus que está com a gente nos dias bons e um Deus que está com a gente nos dias maus. E é muito legal que Deus começa a conversar com Elias e Elias fala o seguinte: olha, o Senhor não sabe o que está acontecendo, o Senhor perdeu a noção, porque olha, todo mundo morreu, todo mundo foi perseguido, todo mundo foi assassinado, só eu que restei. Por quê? Porque a caverna tem um tom de tem um poder e uma capacidade de fazer aquilo que é mentira se tornar verdade. Até a ponto de você questionar o próprio Deus, só eu restei. E Deus responde basicamente assim: querido, se você estivesse fora da caverna, você saberia que existem 7.000 profetas no meu nome que não se dobraram a outros deuses. É importante que você saia da caverna para você ver. Então a caverna tem esse tom de isolamento, tem esse tom que parece cura, mas é dormência. Então que nós possamos nos expor à luz, não a reflexão da luz fazendo sombra e dimensionando problemas que são ruins, mas que podem parecer maiores. Que o Senhor nos convide a sair dessa caverna, porque há a cura. Alguns 6 fatores, então, que eu quero falar, e eu vou pincelar rapidamente, que contribuem para a nossa ansiedade, nossa depressão, e eu espero que vocês anotem isso, fiquem com isso guardado. O primeiro fator é o desequilíbrio da vida. A gente não foi designado para ter tanta informação e fazer tanta coisa como nós estamos fazendo agora. A gente está com muita informação, muito acesso à informação, muita coisa, muito entretenimento, sim ou não, pessoal? E parece que a gente tem muito essa vontade de morgar, né? Aquela coisa assim, eu preciso ficar fazendo nada. E até quando a gente vai fazer nada, a gente não descansa. Nosso corpo físico parece estar mais cansado. Por isso o nosso cérebro parece que não foi designado para estar sempre pensando. E o desequilíbrio da vida tem a ver com algo que eu já falo aqui há muito tempo, que eu acho importante para a igreja também falar. É importante que a gente, como pastor, estimule, oriente, encoraje os irmãos a serem intencionais com o tempo de descanso e ter qualidade de descanso, serem intencionais em cuidarem da sua saúde.
serem intencionais em ter um horário para dormir, um horário para acordar. Claro que não precisa acontecer sempre, mas por quê? Porque nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo. Nós precisamos cuidar desse corpo, Deus nos deu esse corpo. Então, é importante que quando a gente aconselha, as pessoas que estão mais próximas da gente sempre fala, olha, como vocês estão? Vocês estão descansando? Vocês estão comendo bem, se alimentando bem, se hidratando bem, dormindo bem? Irmãos, é provado que a tua imunidade, a tua saúde mental, com a falta de sono, ou um sono irregular, vai ser afetada com isso. Então, esses desequilíbrios da vida fazem uma indireta contribuição. A gente fala muito, faça exercício, se certifique que você está cuidando de você. O desequilíbrio da vida está falando muito sobre uma obsessão, né, de viver, e às vezes é um ritmo muito acelerado que não vale a pena. Stephen Hillard tem uma frase que é muito legal: nós nunca fomos projetados para o ritmo sedentário, fechado e socialmente isolado, carregado de fast food, privado de sono e frenético da vida moderna. Eu acredito que isso é espiritual pra caramba. Isso é muito espiritual, a forma como a gente está cuidando da gente. E é muito interessante que a gente vai envelhecendo e os efeitos da ausência de cuidado vai cada vez ficando mais intensivos no nosso corpo. O corpo vai sentindo. Então, pastor, por que você está falando disso? Porque eu quero orientar que nós tenhamos um rendimento espiritual, está diretamente associado com o rendimento físico, irmãos. É a nossa mente, tentar dormir bem. Mas a minha fase não é tão boa. Tudo bem, existem fases, mas é importante que a gente pelo menos tente. Uma coisa que a gente também percebe: quem tem trabalho rotineiro tem menos propensão à depressão. E quando tem... Isso não é uma regra, tá? Eu só estou falando que a gente percebe muito em aconselhamento. Mas quando as pessoas têm uma agenda muito flexível, elas têm mais propensão à depressão. Por quê? Porque é uma hiperflexibilização de calendário. Tipo, o que eu vou fazer hoje? Eu posso fazer isso amanhã. Isso aqui que eu tenho hoje, eu posso fazer amanhã. Aquilo que eu tenho amanhã, eu vou fazer hoje. E é como se fosse um microgerenciamento, está toda hora mudando. E isso cansa, isso estressa, porque são inúmeras possibilidades todo momento. Então, quando você tem uma rotina, e aí vale aqui uma instrução: tenha uma rotina. Tenha uma rotina. Tente ter um horário para dormir, tente ter um horário para ter o teu devocional. Se você percebe que o teu devocional é pobre na noite, faça isso, é a primeira vez que você faz no dia. Ore, leia a palavra, não precisa ser 50 minutos, pode ser 10 minutos, irmãos. Mas comece o dia da melhor forma. A gente está passando todo dia devocional no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Você pode acompanhar, inclusive, no nosso aplicativo. 7 horas da manhã, às quartas-feiras, nós estamos estudando o livro de Efésios juntos e também tendo um tempo de oração. Mas entende aqui, pessoal, muitas vezes as nossas crises estão em colapso por causa de falta de uma boa gestão. É importante que a gente também tente observar isso e tente melhorar. Posso ouvir um amém? Eu sinto que vocês estão chateados comigo. Então, isso é importante. Peça ajuda à terapia, faça consulta médica, nutrição, tudo isso ajuda para o melhor rendimento. Segundo fator que coopera com a depressão, coopera com a nossa ansiedade, é a comparação. Repete aí, comparação. Também, num dias agressivos de informação, né, o casamento do outro é sempre melhor, o ministério do outro é sempre mais bem sucedido, as férias daquela pessoa, eu já falei, né, tem os irmãos aqui que vão para uns lugares maravilhosos. Na primeira semana a gente curte, a gente comenta, na segunda semana eu odeio esse casal. Né? O Gabriel e a Juliana estavam na Tailândia, o Leandro que fica viajando. Assim, só eu que sinto ciúme deles? Na primeira semana eu curto, comento, eu falei assim, já deu. Para de ser soberbo, quer ficar se mostrando. Gente, meu Deus, está brincando, né? Mas o problema está em mim, né? Que é brincadeira, gente. Eu fico assim, cara, a viagem do outro é sempre melhor, as férias. É importante uma coisa, não deixe a comparação roubar a tua alegria. A igreja local que você está servindo é a melhor igreja do mundo. Porque é a sua igreja.
A família que Deus te deu é a melhor família do mundo. O teu marido, o teu pai, a tua mãe, o teu emprego é o melhor emprego, seja o melhor. É importante que você não projete felicidade naquilo que você não tem. Porque é importante esse contentamento. Olha, o que eu tenho, eu vou dar graças a Deus, porque isso também é um princípio para que você tenha aquilo que Deus quer para você. Mas cuidado em projetar felicidade só com a ausência, né? Parece que sempre quando você tiver aquele emprego, quando você tiver aquele carro, quando você tiver aquele ministério, e por aí vai, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cuidado, sejam gratos e sejam felizes pelo que Deus tem dado para vocês, amém? Cuidado com a comparação, especialmente em dias de mídia social. A terceiro fator que coopera com a nossa saúde mental é a ruminação e conversa interna. 95% das nossas emoções são determinadas pela maneira como a gente fala com a gente mesmo. Isso é um cientista chamado... Calma aí, agora eu não sei se... Depois eu vou pesquisar, pode ser, eu falei uma coisa errada. Mas a pessoa que falou isso se chama Brian Tracy. 95% das nossas emoções são determinadas pela maneira como nós processamos e conversamos com a gente mesmo, conosco mesmo. Faz sentido? Tem um gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. E é importante que na nossa fé, mais uma vez, a fé fique na base desse gráfico, porque quando você está passando por momentos difíceis, emoções difíceis, logo você vai ter sentimentos difíceis e ruins, pensamentos ruins, comportamentos ruins, logo você vai tomar decisões ruins. Agora preste atenção aqui, pessoal, é importante que não tomemos decisões no longo prazo, baseado em momentos curto prazo. Cuidado para tomar decisões eternas e decisões muito importantes, baseado na impulsividade do momento. Sim, faz sentido? Então, por isso que nossas emoções precisam estar saudáveis. Eu faria um link importante, que as nossas emoções precisam estar atreladas e anexadas à nossa fé. Né? Quem nunca aqui xingou alguém no trânsito e aí passou dos limites e depois ficou assim, cara, eu não devia ter feito isso? Obrigado, uma pessoa honesta aqui, né? Mas quem nunca, mas eu estou brincando, né? Mas assim, sabe aquele momento que você toma uma decisão e você fala assim, foi um momento? E isso se reflete muito na nossa vida no pecado, né? Às vezes você tem um ato de promiscuidade, de prostituição, ou de drogas, ou de consumo, ou de ambiente, e foi um momento, e você acha que aquele momento, você deveria fazer aquilo ali, mas essa impulsividade te levou para um lugar que não vai te trazer paz. E de novo, é caverna. A caverna também é esse lugar que parece uma fuga, parece uma resposta para aquele momento, e pode ser um prazer momentâneo, mas não representa cura. O pecado, ele tem esse tom de, quer saber? Deixa a vida me levar, eu vou viver a vida, eu quero ser livre, porque quem é que pode ir? Isso tem um tom libertário, assim, mas isso só vai te perpetuar no lugar de dor. Pode ter um momento de prazer de fato, mas cuidado com isso, que as nossas emoções estejam consolidadas na palavra de Deus, na nossa experiência com Ele. Olha só, eu queria te pedir também algo. Você que está passando por depressão, e você que está passando por alguma crise, cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Porque parece que quando uma pessoa ferida, ela sempre atrai outra pessoa ferida. Isso fica ali uma alimentando a dor e a ferida do outro. Cuidado muito com isso. Paulo, ele falou aos Coríntios, ele falou o seguinte, olha, cuidado, porque mais conversações corrompem bons costumes. Eu queria encorajar vocês, absorvem coisas que vão elevar a tua fé. Absorvem pessoas e relacionamentos e notícias, palavra de Deus, que vão te vivificar. Quer ver uma coisa? Tem gente que não está num momento bom para assistir jornal, por exemplo. Tem gente que não está no momento bom para ter uma rede social. De verdade, assim, tem gente que não está no momento bom e saudável para ter um Instagram ou ficar participando de Twitter. Gente, Twitter é uma desgraça. O Twitter me deixa depressivo. Em 4 minutos eu falo assim, meu Deus, eu quero responder tudo que eu estou vendo aqui. E eu saio. Mas vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Preste atenção àquilo que vocês estão absorvendo e que não está cooperando com a vida emocional de vocês. Às vezes, é melhor você abandonar certas ferramentas do que abandonar a tua fé. Ou abandonar a luta. O que o Senhor vai fazer nessa noite
a premissa de tudo aqui é que a fé nos dê uma força e uma vontade de guerrear. O Senhor é conosco. Mas é importante que a gente esteja nos nutrindo daquilo que é certo, irmãos. Então, a vida social, às vezes ambientes, festas, relacionamentos, são relacionamentos depreciativos, estão sempre levando a gente para baixo. Televisão, é notícia ruim. Essa semana, eu e a Sabrina recebemos 3, 4 mensagens de pais, de família, olha, não leva as crianças para a escola, existem esses rumores. E aí é aquele mosquitinho que na caverna parece um dinossauro. Claro, precisamos ter sabedoria, precisamos orar, precisamos realmente estar atentos, mas entenda uma coisa, cuidado com o que a gente absorve, porque senão a gente vai viver com medo e sempre absorvendo aquilo que vai alimentar somente a nossa emoção desconsolidada. Amém? Olha só, então qual é a prática aqui que eu queria sugerir? Pensa em alguém que não faz bem para você, que parece que te alimenta a ficar na caverna. Pensa em fontes, rede social, filmes, até filmes, né? Coisas que a gente vê e que está fazendo mal para a nossa alma. Pensa nisso. E olha o que a palavra fala. Qual seria o contrário? Filipenses capítulo 4. Irmãos, tudo que é verdadeiro, absorve isso. Absorve isso. Tudo que é, vamos lá, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será com vocês. É importante que nós não apenas cantemos, que o Deus da paz esteja com a gente. É importante que a gente também se abstenha de algumas coisas que impedem que a gente sinta a presença desse Deus. Amém? Quarto fator, a incapacidade de processar a dor de maneira saudável. Essa, como pastor, reconheço que é a mais difícil no aconselhamento. Pessoas estão em depressão, sofrendo ataques de pânico, estão com medo e que têm passado por um divórcio, foram traídas, perderam alguém, um luto, realmente é algo muito difícil. Eu encorajo a vocês a entender o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque esse pastor está comigo. O Senhor nos promete uma coisa, irmãos, Ele não nos promete a isenção do vale, mas Ele promete a sua presença quando a gente estiver no vale. E isso é revigorante para nós. Então é importante que nós entendamos uma coisa: há um propósito na dor. E eu sei que é difícil falar isso, porque parece que Deus não está nem aí. Mas não pergunte por que você está passando por isso. Pergunte para que você está passando por isso. Há um propósito na minha dor. O fato é que a sua dor, nós temos total respeito. Nós queremos sentir a sua dor, chorar com os que choram, mas não deixe a tua dor deturpar a presença e o amor de Deus por você. Ele vai te consolar, Ele vai te confortar. Que o Senhor esteja já confortando e consolando, encorajando aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em lutas financeiras, lutas no casamento, lutas emocionais. E eu sempre falo isso aqui: cuidado que o ambiente de dor não seja um ambiente fértil para fazerem mentiras se tornarem verdade. Tá bom? Cuidado. Se alimente da palavra de Deus. Quinto fator, sobre a tristeza. Eu tenho uma música do Arraiz que é muito legal, né? Que tem uma frase que ele fala: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Essa é uma dinâmica profética. A gente vai orar aqui nessa noite para que diante da tristeza, diante da tribulação, diante da turbulência que você está passando, você tenha a capacidade em Deus de vocalizar fé, de vocalizar confiança em Deus, que você sorria mesmo diante de tantas circunstâncias ruins. Eu sei que é fácil falar, mas às vezes não necessariamente você precisa sentir, mas faça isso como um ato de fé. O isolamento e a solidão é o quinto fator. Falamos já sobre isso bastante na caverna, não precisamos falar muito sobre isso, mas não é bom que a gente ande sozinho. Por isso a gente fala: conecte num grupo de crescimento, sirva numa Dream Team, conecte numa igreja. Tem muita gente nova aqui. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Tem alguém aqui pela primeira vez? Legal, vocês lá em cima. Vamos aplaudir ao Senhor pelos irmãos que estão aqui pela primeira vez. Olha, a melhor igreja do mundo, está aqui o pastor Antônio, eu vou ter que discordar, ele vai discordar de mim, mas a gente vai entrar numa discussão aqui daqui a pouco doutrinária, mas a melhor igreja no mundo é a Rest Church.
Como eu falei, porque é a minha igreja. Essa é a igreja que Deus me deu. E vocês são a melhor igreja, vocês são a melhor equipe, vocês são as melhores pessoas, porque são meus. Nós estamos juntos, nós somos um. Isso é um senso de valorização. Eu tenho certeza que para o pastor Antônio, a melhor igreja do mundo é a igreja presbiteriana em Botafogo. Vocês podem ir lá, é uma excelente igreja. Inclusive, fiquei muito triste, cortaram uma árvore lá na frente. Foi a prefeitura. Isso é guerra espiritual. Vocês, como pastores, não deviam deixar isso. Desmatamento. Mas eu queria fazer uma sugestão. Não se isolem. Cuidado em acompanhar igreja online apenas. E não precisa ser a Res. Tem muita igreja boa nessa cidade. Muita, graças a Deus. Muita igreja legal, muita igreja boa. Conecte numa igreja sirva, mas não se isole. Amém? Eu queria falar do último problema, que é a guerra espiritual. Aqui eu peço uma atenção final. Eu queria chamar já o time de música para se posicionar aqui. Olha só. Thales, vocês podem vir aqui na frente mesmo. Já anda aqui mesmo. Vamos dar um aplauso para o nosso time de música. Que time maravilhoso. Vamos embora. Repete comigo, guerra espiritual. Bem, pessoal, nós transicionamos de uma época, de uma geração que botava demônio na plataforma, no palco, o demônio tinha nome, falava com o pastor. Sim? Era um show à parte. E agora era um exagero, era tudo o diabo larga as costas largas, demônio era tudo. Olha aquela luz. Tinha uma vez, eu estava na casa de um amigo, né, e a gente estava orando, aí de repente ele viu uma luz vermelha no computador piscando, uma luz vermelha no computador. Aí ele, olha aquilo ali. Sabe quando a gente é jovem, a gente é, demônio. Eu falei, cara, é uma luz vermelha do computador. Eu acho que é um sinal. Não é, cara, não é um sinal, não. E aí a gente transicionou para esse extremo, para o outro extremo, que é o pós-modernidade. Isso não existe. Isso aí é bobeira. Para de exagerar. Ei, vocês estão aqui? Bem, é importante que nós entendamos o que a palavra fala. A palavra fala o seguinte, carta de Pedro, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 6 nos dá uma orientação. Vistam-se, revistam-se de toda a armadura. Irmãos, nós estamos em guerra. Eu nunca experimentei tanta guerra espiritual como eu tenho experimentado nos últimos 3 anos. E eu vivo isso, eu tenho vivido até na minha casa, na nossa casa, com os nossos filhos. Quem é daqui da igreja, a gente está falando um pouco sobre isso, nós precisamos reagir. A guerra espiritual, muitas vezes, nos alerta, nos deixa mais alertas para nos submeter ao senhorio e à autoridade de Deus. Mas cuidado, não ignore coisas que não podem ser ignoradas. Nós precisamos andar em discernimento, nós sofremos ataques. A depressão, não acredito que seja um fator apenas espiritual. São inúmeros fatores, pode ser hormonal, pode ser físico, pode ser alguma crise relacional, enfim, mas pode ser muito espiritual. Em alguns casos é só espiritual. Por isso nessa noite nós vamos finalizar falando uma coisa. Mesmo que não seja espiritual, o Deus que livrou Elias, livrou Jeremias e livrou Paulo, está aqui nessa noite. A nossa fé não é apenas para levantar nosso ego e nossa emoção, não, é uma âncora de profecia, para declarar o que a gente não vê, para cantar o que a gente não sente, para proclamar o que os nossos olhos não veem, mas que o nosso coração está queimando, está ardendo. Eu queria sugerir que a melhor arma de guerra espiritual que você pode ter é a adoração a Deus. E é muito importante que o diabo, ele pode te tirar, te distrair, te deixar um pouco atribulado, com medo, e fazer tudo o que ele puder fazer, mas ele não pode tirar o louvor da tua boca, o louvor do teu coração. E é impressionante o efeito que tem uma igreja, um homem e uma mulher, que mesmo no caos, mesmo na dificuldade, sentindo uma opressão, sentindo medo, sabe quando a Sabrina falou aqui, aquele dia não é um dia bom, eu quero desafiar os irmãos, pega a palavra de Deus e começa a vocalizar a tua fé. Mas pastor, eu não estou sentindo isso. Vocalize a tua fé, vocalize o teu amor, adore a Jesus, porque isso é uma arma de guerra. Não pense que você está apto a adorar quando você sente.
Adore mesmo que você não sinta, porque não é sobre você, é acerca dele, da perfeição dele, da majestade dele. Quantos podem dizer amém por essa palavra? O importante é que entendamos, nós precisamos de discernimento, estamos sendo atacados, mas o sangue de Jesus está sobre nós, a sua promessa está sobre nós, a sua presença está na nossa casa. Eu queria te convidar, se você puder, fique de pé, nós vamos fazer uma oração final, vamos cantar essa canção e vamos declarar, irmãos, eu sei que alguns aqui estão num momento difícil, um momento de turbulência. Eu queria desafiá-los. Será que pela fé em Cristo Jesus nós podemos levantar nossa voz e declarar uma vitória, mesmo que nós não vejamos? Façamos isso com fé, em nome de Jesus. Amém.